E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês. E é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! E aí, alunos? Pronto, minha tela já está projetada. A nossa aula de hoje, na verdade, ela vai ser diferente em muitos tópicos. Vocês observaram aí que eu já iniciei, projetei a fotografia de um senhor e a nossa abordagem de hoje ela vai acontecer justamente por meio da imagem dele, tá? Hoje, a nossa aula especificamente, ela vai se tratar da fotografia, ainda da origem da fotografia. Mas para que eu trabalhe a fotografia, eu preciso contextualizá-los o motivo de estarmos estudando a fotografia, tá? Lembrando que não é um motivo qualquer e para isso é preciso considerar alguns aspectos interessantes. Nós vamos observar o seguinte, então. Nós temos como um nome muito importante ainda no território brasileiro, que é o nome Sebastião Salgado, que é justamente a imagem deste senhor que aparece aqui na telinha de vocês. Sebastião Salgado, ele é um fotógrafo consagrado, mas ele não iniciou a sua vida na fotografia. Ele teve ali a sua formação voltada para a economia e, ao decorrer do tempo, ele começou a desenvolver os seus trabalhos em fotografia. Então, você, como um aluno do ensino médio, deve levar em consideração de que, embora nós possamos estudar sobre a origem da fotografia, é preciso levar em consideração e fazer a relação ainda de alguns autores ainda brasileiros que também são tão importantes quanto artistas de fora. Tá? Então, Sebastião Salgado é um nome muito importante para o início da nossa aula de hoje. Tudo bem? Mas enfim, chega de conversa e aí nós vamos para algumas características voltadas à obra dele, tá? Lembrando, ele não é escritor, ele é economista, mas ele é considerado um fotógrafo que transcende barreiras, inclusive transcende a própria fotografia. E aí eu gostaria de que pensássemos, antes de iniciar de fato a obra dele, antes de eu iniciar a obra dele, falar sobre as fotografias, acerca de uma situação que vale a pena ser comentada. Em estudo literário, nós temos a imagem do que é real e do que não é real. Por que eu faço essa consideração? Porque para fazer o estudo da fotografia é preciso ter conceito do que é real e do que é irreal, né? Ou do que não é real. Vamos imaginar o seguinte: se você faz uma selfie sua, tá? Você está lá na Ponta Negra e na Ponta Negra você decide fazer uma selfie. A partir do momento que você faz uma pose, a fotografia ela automaticamente deixa de mostrar o real. Ela só mostra o real quando não há intenção nenhuma em fazer poses ou posições que não sejam, por exemplo, sabe aquelas fotografias que são tiradas assim aleatórias, que são espontâneas? Então, as fotos espontâneas normalmente é, elas vão fazer um recorte do que é real. Calma, posso ter embaralhado um pouco a cabeça de vocês. Vamos então reorganizar aqui a linha de pensamento. Quando nós falamos em real, nós queremos mostrar o que pertence à realidade. Quando nós tiramos uma fotografia, a própria fotografia ela faz um recorte daquele momento. Então é um recorte momentâneo. Então, aquele momento que foi fotografado, ele pode ser real ou ele não pode ser real. Quer ver um exemplo? Fotografias que são feitas em festas. São feitas daqueles momentos que estão acontecendo, ou daquele momento que está acontecendo. Então, aí nós vamos ter um recorte do que é real.
Agora, se nós temos uma selfie em que você faz uma pose, nós temos um recorte, mas não do que é real, porque você fez expressões que não são expressões que você expõe no dia a dia. Tá? Então veja que este é o primeiro conceito para que você tenha sobre estudo da fotografia. É um conceito literário que perpassa também o conceito da arte e chega ao estudo da fotografia. E aí vale também considerar que ainda dentro da literatura e dentro da arte, nós vamos perceber que a fotografia ela demorou 100 anos para ser entendida como algo artístico, para ser entendida como uma manifestação artística. Então você aluno, você aluna, já tem aí um processo de tempo para que você tenha em mente de que mesmo nos primeiros momentos, nos primeiros inícios, tá, do início dessa forma de estudo que nós estamos estudando, ainda não era considerado arte. A fotografia não era considerada arte. E veja, como todo processo tecnológico, nós vamos perceber, inclusive, que a própria fotografia ela sofreu um processo de resistência. Muitos acreditaram e muitos desacreditaram. Então, para que você tivesse hoje uma câmera no seu próprio smartphone em mãos, levou um bocado de tempo para que as pessoas pudessem, então, perceber que aquilo era de fato possível, de que fazer registros momentâneos de situações era possível. Veja que levou muito tempo. Mas voltando então para o fato aqui, estávamos comentando sobre o Sebastião Salgado. Eu vou então passar aqui a imagem. Essa primeira imagem é uma imagem dele, tá bom? O Sebastião Salgado, ele tem seus 70 e poucos anos, ele já está, né, há um bom tempo aí na carreira. E é preciso entender o seguinte: ele é considerado uma lenda viva da imagem documental. E aí, o porquê que ele é considerado uma lenda viva documental? Justamente porque durante 4 décadas ele fotografou as maiores atrocidades do ser humano e as mais esplêndidas paragens do planeta. Tanto que eu trouxe hoje para nossa aula algumas, eu não vou mostrar todo o trabalho dele, mas eu vou mostrar algumas mostras para que vocês fiquem a par da importância do trabalho dele e em relação também à contextualização do início da abordagem do capítulo de hoje. Nós precisamos também considerar uma parte da vida dele que é importante para entendermos a fotografia dele. Todas as fotografias de Sebastião Salgado são de cores, né, cores pretas e brancas, tá? Ou melhor, fotografia de cor preta e branca. Então você vai perceber que essas cores, elas vão ser primordiais no trabalho do Sebastião Salgado, ok? Além disso, nós também temos a informação de que ele fotografa há mais de 4 décadas e ele sempre fotografa, tá bom? Os maiores horrores cometidos pela espécie humana. E, é claro, as grandes belezas naturais do planeta. Hoje nós vamos dar uma ênfase a uma obra do Sebastião Salgado chamada Gênesis. E eu quero que você pense até, inclusive, o significado do termo Gênesis, que é um termo, inclusive, bíblico, né? E tem como significado início. Este é o significado do termo Gênesis, tá? Mas calma, mais adiante nós vamos conversar sobre essa característica, sobre esta obra e, claro, pontuar todas as formas de como a fotografia do Sebastião Salgado se apresenta. Gênesis é, de modo mais particular, a obra da qual eu mais gosto deste fotógrafo em especial. Mas tem também Terra, que é uma obra mais tocante e, claro, muito mais reflexiva. Então, eu separei apenas algumas fotografias para que nós pudéssemos já ter de breve, de início, essa parte mais reflexiva, voltada às técnicas utilizadas por ele. Mas chega de papo e vamos à nossa primeira fotografia que eu separei de Sebastião Salgado. Esta fotografia, ela tá ali na obra Gênesis, e lembrando que Gênesis tem um significado por trás, é um nome, inclusive, de origem latina e tem significado como início, tá? É um termo bíblico, então tudo que for que estiver relacionado ao nome Gênesis significa início. Você vai observar então o termo genérico, tá bom? Genitude, todos esses termos têm significado com o termo, com a
uma relação de início, tá? Veja então o seguinte aqui. Nós vamos observar. Observem então o seguinte aqui, ó. Nós temos pelas pontas da fotografia um teor mais escuro que vai ficando mais claro para o meio da fotografia. Veja que o fotógrafo, de uma maneira geral, ele traz uma impressão, o foco de luz para o meio da imagem. Isso é uma técnica trabalhada por ele. Claro, para você ter uma noção de como essa técnica funciona, é preciso ter uma sensibilidade para entender de que maneira ele fotografa. Tá? É preciso, claro, também fazer uma pesquisa sobre as técnicas que ele utiliza e por aí vai, ok? Tanto que você pode até me perguntar o seguinte: por que que ele utiliza a cor preta e a cor branca nas fotografias dele? E aí ele concede uma entrevista, e numa entrevista dele, naturalmente, ele vai dizer que as cores coloridas, vibrantes, iriam distraí-lo na hora de retratar a imagem. Então veja que tudo tem um motivo, tá bom? E esse motivo e esses motivos, eles devem ser levados em consideração quando nós trabalhamos Sebastião Salgado. Observem que aqui também na imagem central nós temos um indígena, tá? A tribo dele não vai ser tão importante nesse momento. O que vai ser importante é o fato do trabalho manual que ele está fazendo. E isso vai se tornar importante. Até porque, em um determinado momento em que Sebastião Salgado foi questionado, perguntaram dele o motivo dele sempre retratar imagens voltadas à natureza ou ao aspecto da natureza. E falaram, inclusive, que ele romantizava a miséria. Ao que ele responde: foi dito que eu fazia estética da miséria. Ridículo, fotografo o meu mundo. E se você parar para pensar comigo, de fato, o que ele. Aí volta para o conceito do real e irreal na própria literatura e na própria arte, tá? Você vai precisar lembrar que a partir do momento que ele fala que fotografa o mundo dele, significa então que ele vai fotografar momentos que em determinadas situações a sociedade deixa à margem, ela vai marginalizar situações que estão ali visíveis, mas que não querem ver. Tá? Então veja como ele se preocupa em trazer isso de uma forma documental. E aí perceba também o seguinte, tá? Você não pode esquecer de que o nome da obra em que esta imagem, essa fotografia está veiculada, se chama Gênesis, tá? Vamos para uma outra imagem, então. Nesta próxima fotografia, nós já vamos ter uma visão mais da natureza, tá? Olhe todos os 4 cantos da imagem, você vai observar aqui de uma forma mais escura, perdão, de uma forma mais clara para escura, tá? Veja, inclusive, este contraste. E veja que, mais uma vez, nós temos a tonalidade preta e branca. E aí, como eu já disse, é algo que vai ser recorrente na sua fotografia, tá bom? Veja que ele, embora seja economista, mas ele queria o quê? Fotografar o mundo em que ele vive. Isso não significa que ele vai fotografar apenas miséria, mas ele vai fotografar também as paisagens, os efeitos que as paisagens nos causam, tá? Ele sim teve uma coragem de ir lá chegar e fazer algo que provavelmente nós não faríamos, né? Então aqui que é uma fotografia que ainda está dentro da obra Gênesis, novamente nós temos o conceito do início, tá? E aí, lembrando que este conceito do início é algo que é uma retomada ao próprio estudo bíblico, tá? Já que no início nós tínhamos a natureza como uma das primeiras criações. Vamos para outra imagem, porque eu não quero me prender aqui por muito tempo, já que o objetivo é só fazer uma contextualização da nossa aula com o estudo da origem da fotografia. Mais uma imagem também, ó, dentro agora de uma perspectiva mais indígena também, voltando ainda até para a primeira imagem que eu trouxe, né, que tinha também uma perspectiva indígena. Agora nós vamos observar a simplicidade de que alguns indígenas na canoa, eles
andam sobre o rio, claro, na canoa, tá? Não posso esquecer disso, em busca de algo que provavelmente seja a própria alimentação. Então, ali nós temos a simplicidade até na caça. Novamente, voltando sempre ao conceito de origem, Gênesis, tá? Vamos continuar. Nem sempre a fotografia do Sebastião Salgado vai retratar a própria natureza. Aqui nós temos o seguinte: já não estamos mais na coletânea de fotografias dele intitulada Gênesis, e agora o nome desta obra de arte, eu estou tão acostumado com as manifestações, desta obra visual é chamada Gold. Gold em inglês então significa ouro, né? E aqui nós temos inclusive algumas pessoas que cavam, que estão no processo de mineração para encontrar o ouro. Mas não achem que essas pessoas estejam de boa vontade. Não, elas estão sendo escravizadas. E aí você pode perguntar o seguinte: mas se o Sebastião Salgado, que era um fotógrafo, por que que ele não se meteu no meio e fez algum tipo de protesto contra essas pessoas escravizadas? Precisamos perceber o seguinte: ele era fotógrafo, você bem se preocupou em relação a isso. Ele não tinha o poder de fazer uma revolução em decorrência do status dele, mas ele quis, claro, protestar fotografando. Ele queria que outras pessoas tivessem também a mesma visão, com os mesmos olhos que ele teve quando viu esta cena. Então veja o quanto isso é marcante. Veja que isso não é algo positivo, tá? O que passa aí pela imagem não é algo positivo, essa extração do ouro, mas é uma denúncia. E ele, como um bom fotógrafo que tem aí essa noção transcendental da fotografia, ele não ia deixar passar, tá bom? Bem, depois de então toda essa contextualização, toda essa abordagem, nós vamos passar para o nosso livro didático e aí nós vamos entrar de fato no nosso conteúdo de hoje, tá? De uma forma mais profícua. Vamos lá? Pronto, aqui chegamos então. Entramos no novo capítulo, tá? E é o capítulo que diz respeito à origem da fotografia. Nós temos aqui o seguinte: temos uma imagem de Cartier e temos uma imagem de Adams, tá bom? Veja o seguinte: nesta primeira fotografia, nós temos a imagem de uma escada, uma pessoa numa bicicleta, mas ainda temos as tonalidades preta e branca. Aqui nós temos já uma paisagem, a natureza, mas a mesma tonalidade ainda continua como algo recorrente. E aqui embaixo da página 19, nós temos algumas indagações como ponto de partida. Ele pede para que nós possamos observar as imagens e conversar sobre elas. Primeiro, o que cada fotografia representa, ou apresenta, no caso, né? Depois, que foto lhe parece mais natural? Ou seja, assemelha-se com a maneira como vemos as coisas no dia a dia. Então, para mim, eu tenho a impressão de que seja a segunda. Até porque a primeira, embora tenha aqui a figura da pessoa na bicicleta, mas é a segunda que traz essa abordagem sobre natureza e que, de alguma forma, para mim, devido ao meu contexto sociocultural, ela vai trazer para mim uma abordagem de uma forma mais natural. Para você, pode ser que a foto do Cartier represente essa naturalidade. E aí vai depender da sua visão de mundo, tá? Lembra do conceito do real e do irreal? Aqui nós temos o real. Aqui nós não temos o real, até porque nós temos aqui uma foto em que uma pessoa está em movimentação. Aí você pode até me indagar, mas professor, o senhor falou que quando nós paramos para fazer uma pose. Nem sempre. Vamos continuar então. A terceira questão: você considera a fotografia uma arte ou apenas uma forma de registro, tá? Bom, lembra que eu falei que a fotografia inicialmente ela teve uma grande resistência para que as pessoas a entendessem de uma forma artística. Levou então mais de 100 anos. É muito tempo, gente. Então veja que hoje, com o processo que nós temos da evolução tecnológica crescendo de uma maneira desorganizada, praticamente, né?
Hoje nós temos com uma facilidade uma câmera em nossas mãos. Tanto que para o Sebastião Salgado, a câmera fotográfica, embora tenha alta definição para fotografar algumas imagens, para ele não apresenta uma fotografia de maneira completa. É preciso registro profissional. Mas enfim, isso vai depender também de pessoas e pessoas, artistas e artistas, fotógrafos e fotógrafos. Vamos continuar então a nossa abordagem aqui na página 20. Até o final deste capítulo, nós temos como alguns objetivos para que você esteja a par de tudo isso. Você deverá compreender o nascimento da fotografia, você deverá entender a fotografia experimental, analisar a estética da fotografia moderna, conhecer aspectos do teatro realista. Olha, a característica do realismo retornando até aqui, depois não, mas dentro da fotografia, né? Porque aí nós vamos ter o teatro realista. E reconhecer elementos do teatro naturalista. Opa, algo que eu comentei bastante nas nossas aulas. Nós temos um período, que é o período no Brasil, por exemplo, de 1888, que nós temos a publicação de O Cortiço, que é uma obra puramente naturalista. Agora, por que que eu trago uma abordagem literária e não artística? E aí eu preciso que você leve em consideração o seguinte: eu vou utilizar a mesma linguagem que o seu professor de língua portuguesa, eu vou resgatar esta ideia. É claro que, embora a literatura seja uma manifestação da arte, mas eu vou resgatar o próprio contexto literário para eu chegar onde eu quero. Dentro do contexto naturalista, nós temos o quê? Algumas características que vão ser inerentes a este momento. Tanto que também tem dentro da fotografia algumas características. Por exemplo, nós tínhamos ali no romantismo uma mulher subjetificada, né? Ali nós temos a ascensão dos sentimentos. Dentro do realismo, nós temos então uma quebra do romantismo e os sentimentos, eles agora ficam de maneira objetiva. Não há mais sentimentalismo e não há mais subjetivismo. Com o naturalismo, isso se quebra de uma maneira ainda mais intensa. Mas enfim, essa é uma conversa importante? É importante. Mas eu vou deixar para um outro momento. É só para você começar a ter uma curiosidade acerca do que nós vamos ainda conversar. Tá? O que você precisa saber? Precisa saber que a fotografia ela é conhecida como uma das invenções, tá, das primeiras décadas do século XIX. E o século XIX ele é um dos séculos mais importantes em todo o planeta Terra. Isso mesmo. Lá, então, por volta, ainda no século XIX, mas por volta de 1822, nós temos lá a figura do francês, do Joseph Niepce, tá? Ele consegue, então, fixar a primeira imagem fotográfica de maneira permanente. Veja que isso já se tornou uma renovação a partir daí, porque desde este momento até os dias atuais, nós temos ainda uma máquina nas mãos, né? Como a gente pode observar, que é a câmera. É claro que no início não era dessa forma, mas se torna uma máquina. Nós vamos observar, inclusive, que a classe média ela passou a consumir o mercado de imagens. Satisfez-se com essa invenção, tá? Tinha um preço acessível e qualquer pessoa podia ser retratada. Nós vamos observar então que desde este período, então, a procura pelos retratos cresceu de uma forma bem intensa. Teve resistência? Teve resistência, mas também era novidade. As pessoas estavam curiosas para que soubessem como que se fazia para tirar uma fotografia, né, que à época era chamada de retrato, daquela pessoa, daquele momento, daquele lugar e por aí vai. E as pessoas pagavam para isso, ok? Lembrando que nós temos a classe média como uma classe importante, porque é a classe média que vai consumir esse tipo de material. O mais interessante é que mesmo ainda nessas primeiras experiências da fotografia, nós tivemos então a capacidade de registrar o mundo com apenas é, com apenas uma técnica, que era justamente uma técnica explorada por artistas e explorada por inventores, tá bom? Já que por meio desta técnica nós tínhamos
várias perspectivas de um determinado foco, tá bom? E aqui nós temos, inclusive, uma imagem do nosso próprio livro, Da Vista da Janela em Legras, tá? Do Niepce. E nós vamos observar, inclusive, ó, o seguinte. Ela foi capturada em betume, tratada a óleo. Nós temos aqui na legenda, tá? E com exposição de 8 horas. Olha a quantidade de tempo que se tinha para poder ter aí, então, uma fotografia revelada. Era muito tempo, gente. Eu ainda cheguei a pegar um tempo em que a fotografia, você tinha que levar um rolinho assim para que fosse revelada. Hoje em dia não, você tem uma foto de maneira instantânea, tá bom? Então observe o quanto nós tivemos uma ascensão dessa forma de se fazer foto. Tá bom? E aqui eu vou deixar que você leia direitinho. Ah, aliás, antes de você fazer a leitura, eu quero ressaltar o seguinte, o termo pictorialismo, tá bom? Esse termo, ele surgiu lá pelo século XX e surgiu como uma forma de descrever fotografias que simulavam o estilo das pinturas. Por isso, pictorialismo. Hoje nós temos o quê? Pintura, dessa palavra aí, tá? E aí vale esse comentário. Ok? Depois nós vamos ter, inclusive, o seguinte: muitos críticos, lembra que eu falei que a fotografia ela teve uma resistência? Muitos críticos começaram a criticar essa nova forma de se fazer arte. Será que era arte de fato? Tanto que nós temos a figura do próprio Baudelaire, tá? Ele vai fazer um comentário mal, naturalmente, ele era consagrado, mas ele vai fazer um comentário de um teor crítico mais voltado para a maldade da fotografia. Sério, gente, ele chegou a fazer isso. Por quê? Ele dizia que a fotografia contribuía para o empobrecimento do gênio artístico. Mas se ele tivesse em mente que daqui a uns anos, vamos imaginar que nós estamos nesse contexto, a fotografia seria algo revolucionário, ele com certeza iria mudar a sua forma de pensar. Tá bom? E aí eu vou deixar que vocês terminem de ler. Nós temos aqui ainda na página de número 21 alguns comentários sobre a fotografia experimental. Vou deixar que vocês façam essa leitura, tá bom? É interessante que vocês façam também essa abordagem, tá? Já que vocês são protagonistas do processo de aprendizagem de vocês. Aqui nós temos alguns comentários também relevantes, tá? Pelo fato de, por exemplo, a fotografia tornar imagens acessíveis no mundo desconhecido. Nós vamos ter também fotografias aéreas, tá? E aí vale também citar o nome do Félix Nadar. Ele é um pseudônimo, tá? Ele, naturalmente, ele foi um fotógrafo francês, ficou conhecido por tirar as primeiras fotografias aéreas. Aqui no nosso material nós vamos ter essa descrição desses momentos. Nós vamos ter também aqui o próprio nome do Muybridge, que ele foi o inventor da película celuloide, tá bom? Essas informações você vai ler ao decorrer do fim dessas páginas, tá bom? Elas vão ser importantes? Vão. Mas como nós não vamos trabalhar muito com nomes e muitas datas, então eu vou pedir apenas que você leia para você ter este conteúdo em mãos, tá? E, é claro, na cabecinha. O que vai ser importante é o seguinte: nós temos a imagem do estudo com o cavalo galopando, de 1877. O que vai ser importante aqui é a quantidade de câmaras fotográficas que foram utilizadas para registrar um cavalo correndo. Se você parar para pensar, um vídeo é uma sequência de imagens. Se você assiste ao filme dos Vingadores, por exemplo, todo filme que tem mais de 3 horas, imagine 3 horas assistindo uma sequência de imagens, só que em movimento. As primeiras fotografias eram basicamente da mesma forma. Tá? E aqui então nós finalizamos a nossa aula de hoje na página de número 22. Vou deixar que você leia, que você de repente volte para o início da nossa aula, volte para o início das páginas que iniciam este capítulo, tá? Vou deixar a atividade em PDF. Caso você tenha dúvida, você pode me procurar, tá bom? Estamos aqui para nos ajudarmos, falarmos a mesma linguagem, ok? Gostaria também de agradecer aos alunos que
me mandaram mensagem, né? Tem alguns alunos que sempre me mandam mensagem falando: "Ah, professor, você explica de forma tão calma que eu consigo entender tudo". Já tem alunos que eu sei que eu explico de forma tão calma que dá vontade de dormir, né? Eu sei, imagino, compreendo. Mas eu espero que vocês estejam de fato entendendo toda a abordagem da nossa aula. Eu sei que é um desafio estar de forma virtual, mas vamos pensar que este desafio ele vai ser superado. Em breve nós estaremos aí de forma presencial, trazendo algumas imagens para pensarmos mais assim, de forma mais intensa. Tudo isso naturalmente de forma presencial, ok? Termino então a nossa aula por aqui. Fiquem todos com Deus e aguardarei vocês na nossa próxima aula, se assim Ele permitir, né? Até breve, turma.